Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 65. O Sr. Balarama visita Vrindavana. O Sr. Balarama ficou muito ansioso para ver sua mãe e seu pai em Vrindavana. Então, com grande entusiasmo, ele partiu em uma quadriga para Vrindavana. Os habitantes de Vrindavana, por um longo período, tinham estado ávidos para ver Krishna e Balarama. Quando o Sr. Balarama voltou a Vrindavana, todos os vaqueirinhos e as gopis tinham crescido. Mas mesmo assim, na chegada dele, todos o abraçaram, e Balarama abraçou-os reciprocamente. Depois disso, ele veio diante de Maharaj Nanda e Yashoda e ofereceu suas respeitosas reverências. Em resposta, Mãe Yashoda e Nanda Maharaj ofereceram-lhe suas bênçãos. Eles o chamaram de Jagadishvara, ou o Senhor do Universo, que mantém a todos. A razão para isto era que Krishna e Balarama mantêm todas as entidades vivas. E, contudo, Nanda e Yashoda foram postos em tais dificuldades por causa da ausência deles. Sentindo-se assim, eles abraçaram Balarama, sentaram-no nos seus colos e começaram seu choro perpétuo, molhando Balarama com suas lágrimas. Em seguida, o Sr. Balarama ofereceu suas respeitosas reverências aos vaqueiros anciãos e aceitou as reverências dos vaqueiros mais jovens. Assim, de acordo com as diferentes idades e relações, o Sr. Balarama trocou sentimentos de amizade com eles. Ele apertou a mão daqueles que eram da sua mesma idade e amizade, e com um riso ruidoso, abraçou cada um deles. Depois que foi recebido pelos vaqueiros e vaqueirinhos, pelas gopis, pelo rei Nanda e por Yashoda, o Sr. Balarama sentou-se, sentindo-se satisfeito, e todos eles cercaram-no. Primeiramente, o Sr. Balarama inquiriu sobre o bem-estar deles, e depois, visto que eles não o tinham visto por muito tempo, começaram a fazer-lhe variadas perguntas. Os habitantes de Vrindavana tinham sacrificado tudo por Krishna, simplesmente por terem sido cativados pelos olhos de lótus do Senhor. Por causa do grande desejo de amar Krishna, eles jamais haviam desejado algo como elevação aos planetas celestiais ou fusão na refulgência do Brahman, para se tornarem unos com a verdade absoluta. Eles não estavam nem mesmo interessados em desfrutar uma vida de opulência, mas estavam satisfeitos vivendo uma vida simples na aldeia, como vaqueiros. Eles sempre estavam absortos em pensamentos de Krishna, não desejavam benefício pessoal e estavam todos tão apaixonados por Krishna que, na ausência dele, suas vozes falharam quando eles começaram a inquirir de Balaramaji. Em primeiro lugar, Nanda Maharaj e Yashoda Mai inquiriram: Meu querido Balarama, estão nossos amigos, como Vasudeva e outros da família, passando bem? Agora você e Krishna são homens adultos, casados, com filhos. Na felicidade da vida familiar, vocês se lembram, às vezes, de seus pobres pais, Nanda Maharaj e Yashoda Devi? É uma notícia muito boa que o pecaminoso rei Kamsa tenha sido morto por vocês e que nossos amigos, como Vasudeva e os outros, que tinham sido hostilizados, estão agora aliviados. Também é uma excelente notícia que você e Krishna tenham derrotado Jarasandha
e Kalayavana, que agora está morto, e que vocês estão vivendo em uma residência fortalecida em Dwaraka. Quando as Gopis chegaram, o Sr. Balarama lançou seu olhar sobre elas, com seus olhos amorosos. Estando extremamente jubilosas, as Gopis, as quais tinham, por tanto tempo, se sentido mortificadas por causa da ausência de Krishna e Balarama, começaram a perguntar pelo bem-estar dos dois irmãos. Elas perguntaram especificamente a Balarama se Krishna estava desfrutando sua vida, cercado pelas mulheres iluminadas de Dwarkapuri. Ele, às vezes, se lembra de seu pai Nanda e sua mãe Yashoda e os outros amigos com quem ele tão intimamente se associara enquanto em Vrindavana. Krishna tem planos de vir aqui para ver sua mãe Yashoda, e ele se lembra de nós, Gopis, que estamos agora lamentavelmente desprovidas da companhia dele. Krishna talvez tenha nos esquecido, em meio às mulheres cultas de Dwaraka. Todavia, quanto a nós, ainda nos lembramos dele, ao apanharmos flores e as usarmos em guirlandas. Entretanto, como ele não vem, nós passamos nosso tempo simplesmente chorando. Se pelo menos ele viesse aqui e aceitasse estas guirlandas que nós fizemos. Querido Sr. Balarama, descendente de Dasharha, você sabe que nós deixaríamos tudo pela amizade de Krishna. Até mesmo em grande angústia, não se pode abandonar a relação com os membros familiares, mas embora possa ser impossível para os outros, nós abandonamos nossos pais, mães, irmãs e parentes. Contudo, Krishna, sem o mínimo de consideração por nossa renúncia, de repente nos abandonou e se foi. Ele rompeu nossa relação íntima, sem uma séria consideração, e partiu para uma terra estrangeira. Contudo, ele foi tão inteligente e astucioso, que preparou muitas palavras apropriadas. Ele disse: minhas queridas Gopis, por favor, não se preocupem. O serviço que vocês me prestaram é impossível que eu retribua. Afinal de contas, somos mulheres, assim como poderíamos descrer dele. Agora podemos entender que as doces palavras dele simplesmente eram para nos ludibriar. Protestando pela ausência de Krishna em Vrindavana, outra Gopi disse: meu querido Balaramaji, nós somos naturalmente meninas da aldeia. Assim Krishna pôde nos enganar daquele modo. Mas e as mulheres de Dwaraka? Não pense que elas são tão tolas quanto nós. Nós, mulheres da aldeia, podemos ser enganadas por Krishna, mas as mulheres na cidade de Dwaraka são muito inteligentes e sagazes. Então, eu ficaria surpresa se tais mulheres da cidade pudessem ser enganadas por Krishna e acreditassem em suas palavras. Então outra Gopi começou a falar. Meu querido amigo, ela disse, Krishna é muito inteligente no uso das palavras. Ninguém pode competir com ele naquela arte. Ele pode fabricar palavras e colóquios tão coloridos e falar tão docemente que o coração de qualquer mulher seria enganado. Além disso, ele aperfeiçoou a arte de sorrir muito atraentemente, e por ver seu sorriso, as mulheres ficam enlouquecidas por ele e se entregam sem vacilação. Outra Gopi, depois de ouvir isto, disse: minhas queridas amigas, qual é a vantagem de falar sobre Krishna? Se vocês estão, de toda forma, interessadas em passar o tempo falando,
que falem a respeito de algum outro assunto que não seja ele. Se o cruel Krishna pode passar seu tempo sem nós, por que não podemos passar nosso tempo sem Krishna? Claro que Krishna está passando seus dias muito felizmente sem nós, mas nós não podemos passar nossos dias felizmente sem ele. Quando as gopis estavam falando desse modo, seus sentimentos para com Krishna ficaram cada vez mais intensos, e elas estavam experimentando o sorriso de Krishna, as palavras de amor de Krishna, as características atraentes de Krishna, os trejeitos de Krishna e os abraços de Krishna. Pela força dos seus sentimentos estáticos, pareceu a elas que Krishna estava pessoalmente presente e dançando diante delas. Por causa da doce recordação de Krishna, elas não puderam conter as lágrimas e começaram a chorar sem consideração. O Sr. Balarama, naturalmente, podia entender os sentimentos estáticos das gopis, e então ele quis apaziguá-las. Ele era especialista em apresentar um apelo, e assim, tratando as gopis muito respeitosamente, ele começou a narrar as histórias de Krishna tão habilidosamente que as gopis ficaram satisfeitas. Para manter as gopis em Vrindavana satisfeitas, o Sr. Balarama ficou por lá durante 2 meses, isto é, os meses de Chaitra, março-abril, e Vaishakha, abril-maio. Durante esses 2 meses, ele se manteve entre as gopis e passou todas as noites com elas, na floresta de Vrindavana, para satisfazer o desejo delas de amor conjugal. Assim, Balarama também desfrutou a dança da rasa com as gopis durante esses 2 meses. Como a estação era primavera, a brisa na margem do Yamuna estava soprando muito suavemente, levando o aroma de diferentes flores, especialmente a flor conhecida como Kaumudi. O luar preenchia o céu e se expandia por toda parte, e assim as margens do Yamuna pareciam muito luminosas e agradáveis, e o Sr. Balarama desfrutou naquele lugar a companhia das gopis. O semideus conhecido como Varuna enviou sua filha, Varuni, na forma de mel líquido que escoa dos buracos das árvores. Por causa deste mel, a floresta inteira ficou aromatizada, e a doce fragrância do mel líquido, Varuni, cativou Balaramaji. Balaramaji e todas as gopis tornaram-se muitíssimo atraídos pelo gosto do Varuni, e todos eles beberam-no juntos. Enquanto sorviam esta bebida natural, todas as gopis cantavam as glórias do Sr. Balarama, e o Sr. Balarama sentiu-se felicíssimo, como se ele tivesse ficado inebriado por beber aquele líquido Varuni. Seus olhos rolavam em uma atitude agradável. Ele estava decorado com longas guirlandas de flores silvestres, e toda a situação parecia ser uma grande realização de felicidade em virtude dessa bem-aventurança transcendental. O Sr. Balarama sorriu belamente, e as gotas de transpiração que decoravam sua face assemelhavam-se ao orvalho numa manhã refrescante. Enquanto Balarama estava assim feliz, ele desejou desfrutar a companhia das gopis na água do Yamuna. Portanto, ele chamou Yamuna para vir até perto deles. Mas o Yamuna não atendeu à ordem de Balaramaji, por achar que ele estava embriagado. O Sr. Balarama
desagradou-se muito, porque o Yamuna desobedecera sua ordem. Ele instantaneamente quis riscar a terra vizinha ao rio com seu arado. O Sr. Balarama tem 2 armas, um arado e uma massa, com os quais ele executa alguma tarefa quando lhe é requerida. Dessa vez, ele queria trazer o Yamuna à força, e ele buscou ajuda do seu arado. Ele desejou castigar o Yamuna, porque ele não obedeceu à sua ordem. Ele dirigiu-se ao Yamuna. Você, rio miserável, você não considerou minha ordem. Agora vou ensinar-lhe uma lição. Você não veio voluntariamente até mim. Agora, com a ajuda de meu arado, vou forçá-lo a vir. Eu o dividirei em centenas de córregos difusos. Quando Yamuna foi assim ameaçado, ele ficou muito amedrontado do poder de Balarama, e de imediato veio pessoalmente, caiu aos pés de lótus dele e proferiu as seguintes palavras: Meu querido Balarama, você é a personalidade mais poderosa e é agradável a todo mundo. Infelizmente, esqueci de sua gloriosa e exaltada posição, mas agora recobrei meu juízo e lembro que você mantém todos os sistemas planetários em sua cabeça, unicamente por sua expansão parcial, Shesha. Você é o mantenedor do universo inteiro. Minha querida suprema personalidade de Deus, você é pleno com 6 opulências. Porque eu esqueci acerca de sua onipotência, de uma maneira equívoca, desobedeci sua ordem, e assim tornei-me um grande ofensor. Não obstante, meu querido senhor, por favor, saiba que sou uma alma rendida a você, que é muito afetuoso com seus devotos. Então, por gentileza, perdoe minha imprudência e enganos, e por sua misericórdia sem causa, liberte-me agora. Ao exibir esta atitude submissa, o Yamuna foi perdoado, e quando ele aproximou-se, o Sr. Balarama desfrutou o prazer de nadar nas suas águas, junto com as gopis, da mesma forma que um elefante desfruta ao lado das suas muitas fêmeas. Depois de muito tempo, quando o Sr. Balarama tinha desfrutado a sua saciedade, ele saiu da água e imediatamente uma deusa da fortuna ofereceu-lhe uma roupa azul adequada e um valioso colar de ouro. Depois de tomar banho no Yamuna, o Sr. Balarama, vestido com roupas azuis e decorado com ornamentos dourados, parecia muito atraente a todo mundo. A tez do Sr. Balarama é branca, e quando ele estava corretamente vestido, ele assemelhava-se precisamente ao elefante branco do rei Indra nos planetas divinos. O rio Yamuna ainda tem muitos pequenos afluentes, porque foi arranhado pelo arado do Sr. Balarama. E todos estes afluentes do rio Yamuna ainda glorificam a onipotência do Sr. Balarama. O Sr. Balarama e as gopis desfrutaram juntos os passatempos transcendentais todas as noites, durante 2 meses, e o tempo passou tão depressa que todas essas noites pareceram ser uma só noite. Na presença do Sr. Balarama, todas as gopis e os outros habitantes de Vrindavana ficaram tão alegres quanto eles tinham estado antes, na presença de ambos os irmãos, o Sr. Krishna e o Sr. Balarama. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 65 de Krishna, intitulado O Sr. Balarama visita Vrindavana.